a prece inicial. Eu acho que Miriam devia fazer. Tem Acho que não tem página hoje, não? Tem. Mas vamos fazer uma prece inicial para a gente dar uma harmonizada. Tá bom, vamos lá. Nossa Senhora do Botafogo. Graças a Deus, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez nesses encontros de estudo, de reflexão, de troca, aos sábados, aonde buscamos nos alimentarmos, mas mais além, nos fortalecermos com todas as lições, né, que nos chegam através desse estudo de Os Mensageiros, porque mais, né, do que estudos e relatos que acontecem em outros planos da vida, são exemplos e roteiros para que nós também não nos percamos, né, em nossa caminhada. Então, assim, pedimos que envolva todos nós nessas vibrações amorosas que aqui se formam neste momento, bem como os nossos amigos que estão por chegar, outros que verão mais tarde, a todos nós desse grupo, que a gente possa, né, receber essas vibrações e que o estudo de hoje possa ser mais uma vez, né, salutar e que possamos, né, refletir e, acima de tudo, colocar em nossas vivências e experiências diárias. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, fazer a página agora. Denise, você pode ler? Posso. Peraí. Aos discípulos, é o item 7, capítulo 7. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem disse isso foi Paulo em Coríntios. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá, com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. É isso mesmo. A mensagem é passada
muito melhor com exemplo do que com a palavra, né? Com o exemplo não precisa nem de falar, é só agir, né? A mensagem é passada de melhor maneira. São todos cheios de- Infelizmente, a Isso. mensagem ainda está muito atual, né? Impressionante isso. Tá, Mas é isso aí, né? O que me veio à mente também é que muito mais do que palavras, né? São os atos, né? Porque o sim, conhecimento, eu acho que já não é nem já chegou a hora, já passou da hora, né? Todo mundo que conhece o mínimo possível de Jesus sabe qual é o seu pensamento, qual é a sua filosofia, mas enfim, não adianta saber se você não age de acordo com. Então, fica um blá blá blá, e eu acho que é até por isso que muita gente se afasta das religiões cristãs em geral, porque é aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, muita gente fica descrente disso, porque é os tempos verdade. atuais, tem muita gente, não é mais a Idade Média, né? Tem espíritos mais elevados intelectualmente e a coisa fica assim notória, quer dizer, a pessoa fala A e faz B, discursa de um jeito e vive de outro jeito. Então, é complicado. Verdade. E caiu bem para o capítulo de hoje. Então, vamos lá. Ó, Hoje nós vamos, então, conversar sobre o capítulo 17. Como a Miriam bem falou na prece, é mais um capítulo que vai nos trazer um aprendizado, apesar com as experiências vividas, né? Alfredo, o dirigente do posto de socorro, relata a história da sua união com a esposa Ismália, cuja companhia ele ainda não pode usufruir, pois, quando encarnados, ele desfez o casamento por ouvir calúnias contra ela, que era inocente, e que, pelo abandono, desencarnou com tuberculose. Isso é um resumo do capítulo. Então, vamos dissecar esse capítulo e vamos ver o que ele pode nos trazer de ensinamento, já que é esse o objetivo do nosso estudo desse livro, né? Alfredo, então, dirige um posto de socorro no interior do Umbral. Um posto que é uma fortaleza, na verdade parece até um castelo medieval, né? Porque tem o castelo no centro, é rodeado de pomar, horta, jardim, oficinas de trabalho. Então tem um aspecto muito semelhante com os castelos medievais. Esse posto está cravado no meio do umbral. Olha que observação importante, né? Muita Ponto. gente vê o umbral como um lugar abandonado, né? Muita gente ainda vê assim o umbral, como se os espíritos ficassem lá abandonados, sozinhos. E não, tem uma série de instituições de socorro implantadas no umbral, né? Isso mostra o quê? A misericórdia divina, né? A pessoa fica ali no umbral enquanto ela quiser, nas zonas de sofrimento. Vamos lembrar que André Luiz ficou 8 anos no umbral porque ele não conseguia ver a ajuda, né? Então a pessoa tem que querer sair daquela zona de sofrimento. E por que isso? Porque nós temos livre-arbítrio e Deus o respeita. O livre-arbítrio, segundo a doutrina espírita, é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Está lá em Obras Póstumas. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 780A, eles explicam que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, em qualquer momento de nossa existência, Deus respeita nosso livre-arbítrio. Então, mesmo que seja para sair de uma situação de sofrimento, nós temos que querer sair, né? Então, não estamos nunca abandonados, essa é a misericórdia divina, mas precisamos querer sair das zonas de sofrimento. Aniceto, André Luiz e Vicente estão conversando com Alfredo e Ismália sobre o posto de socorro. Aniceto está fazendo perguntas mais para educar Vicente e André Luiz, né? São, na verdade, perguntas pedagógicas. E aí ele vai perguntar: qual a sua impressão dos serviços em geral? E o Alfredo responde: excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, guardem bem esta frase, respondeu Alfredo em tom significativo.
Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando nosso orientador. Por que eu falei que são perguntas pedagógicas? Porque é óbvio que o Aniceto sabe disso, né? Mas ele estava fazendo essas perguntas justamente para que André Luiz e Vicente escutassem. Enormemente, respondeu Alfredo. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas o Alfredo está descrevendo isso na época da Segunda Guerra Mundial. Essa experiência que André Luiz está narrando estava no auge da Segunda Guerra. Então, o Alfredo está dizendo que não era uma guerra só entre encarnados. Desencarnados desequilibrados também participam da guerra. Os muito apegados ao mundo material, os que estão repletos de preconceitos, que ainda estão repletos de egoísmo e orgulho, continuam divididos, alimentam discussões, preconceitos, sectarismo, inspiram violência. Os desencarnados em desequilíbrio participam da guerra, aplaudem o ódio, a violência, a divisão. Por isso, devemos ter muito cuidado para não sintonizarmos mentalmente com essa vibração de ódio, seja ódio étnico, religioso, preconceitos, partidarismos, enfim, qualquer vibração mais baixa, né? Porque isso leva a um desequilíbrio psíquico. Fazer oração para ambos os lados, sempre. Nós estamos vivendo um momento de guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio. Nunca, eu sou pró isso, pró aquilo, contra. Não, sempre fazer oração para ambos os lados, para todos os envolvidos no conflito. A massa incontrolável de sofredores, como ele fala, é uma quantidade imensa de espíritos desencarnando em desequilíbrio emocional. Detalhe, não desencarnando necessariamente porque estava na guerra, até porque nosso lar fica no Brasil e a guerra estava acontecendo na Europa, né? Estão desencarnando porque desencarnariam normalmente, porém, o clima mental da época é que está sugando esses espíritos que desencarnam. Os tempos são difíceis e não foi só nessa época de Segunda Guerra. Lembrando que nós estamos num período de transição planetária e que o tempo no plano espiritual é totalmente diferente da noção de tempo que nós temos aqui, né? Tempo e espaço só existe quando a gente está encarnado. Então, isso tudo é um instante lá, e nós estamos ainda nesse instante, né? Dessas vibrações. E aí eu trouxe essa lembrança aqui do livro Nosso Lar, para ver como isso é importante, como é que afeta, porque alguém pode pensar assim, mas Nosso Lar é aqui no Brasil, a guerra estava lá na Europa, não tem nada a ver. Olha só trechos desse capítulo. Em agosto de 39, notícias da Segunda Guerra Mundial, então, prestes a eclodir. Houve-se em Nosso Lar apelos de uma emissora espiritual solicitando voluntários à assistência a coletividades terrenas indefesas que sofrerão os horrores de uma grande guerra. A guerra europeia, nos primeiros dias de setembro de 39, Nosso Lar sofreu o mesmo choque que abalou outras colônias espirituais ligadas à civilização americana. Isso é importante por quê? Por que eu trouxe isso? Porque para a gente ver como é que nós todos somos um, não interessa a gente estar no Brasil e a Ucrânia está longe para caramba, o Oriente Médio também longe para caramba. Nós todos somos um todo e a psicosfera da Terra envolve a todos nós. Então, nós temos também nossa participação nisso. E como que a gente participa? Sempre tentando manter ao máximo as vibrações elevadas. Era a guerra europeia. Muitas entidades não conseguiam disfarçar o imenso terror de que estavam possuídas. O governador, Jesus, né, determinou cuidado na esfera do pensamento. As nações agressoras não são consideradas inimigas pelos espíritos superiores, mas como nações desordeiras, cuja atividade criminosa é preciso reprimir.
Por isso eu falei lá, não é para a gente tomar partido de A ou B, é para orar para todos os lados envolvidos. Evidentemente, todas elas pagarão por isso um preço terrível. Tais países convertem-se em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Seus povos embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias, e legiões infernais precipitam-se sobre as grandes oficinas de trabalho, transformando-as em campos de perversidade e horror. Então, é por isso que Alfredo narra como é que estava as condições, como é que estavam lá do posto de socorro. E aí, dentro desse assunto, por que eu estou chamando? Alguém deve estar pensando, mas não era sobre o romance de Alfredo? Sim, mas o capítulo começa falando justamente sobre o posto, ainda já tinha sido falado, né, no capítulo anterior, mas o Alfredo está relatando como que está cheio, como que tem espírito para caramba sendo socorrido. E aí trouxe algumas partes que lembram a gente desse período que nós estamos de transição planetária. Pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Isso está em A Gênese, capítulo 14. Outra coisa, trazido por Bezerra. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas, e evita descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Olha aí, mais uma chamada para a gente ficar atento com a nossa vibração, né? Que malefícios causam esses espíritos inferiores na sociedade? Isso foi Ivone Pereira em Devassando o Invisível. A estes e a seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro, ela ainda foi mais específica, que grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos e etc. Nada atual isso aqui, né? Influência dos espíritos inferiores na vida diária, desdobramentos coletivos. Que mais a gente tem visto também? Obsessão, suicídio, angústia. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes a força: o suicídio e a loucura. Isso foi escrito por Emmanuel já há algum tempo, lembrando que a Gênese também tem mais de 100 anos, né? E é o que a gente está vendo atualmente, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Então, gente, esses dois, o último, o anterior e esse slide, é porque, apesar do livro estar situado no período da Segunda Guerra, nós continuamos nessa mesma psicosfera, né? No momento da transição planetária. Então, isso tudo é para dar uma acordada na gente e lembrar que nós estamos sujeitos a isso tudo. Atualmente, muitos continuam desencarnando em desequilíbrio mental. Temos, então, que nos proteger. Diante disso tudo que eu trouxe, né? Temos que nos proteger. E aí eu lembrei de uma fala de Paulo, que eu acho super interessante. Ele fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, couraça e capacete. O apóstolo Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, escreve-lhes para louvá-los pela sua constância na fé. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Na nossa vida diária, convivemos com várias coisas materiais que se utilizam de meios de proteção para manterem seus objetos de valor em segurança, né? São carros blindados, portas blindadas, cofres, um monte de coisa que a gente tem para proteger o material. Se para garantir a segurança dos bens materiais que são transitórios e passageiros usamos de tal tecnologia, Deus não teria colocado na nossa intimidade elementos de tecnologia espiritual? Deus nos disponibilizou dessa blindagem. Ele não nos deixou desamparado. Todos nós temos acesso aos valores espirituais sem distinção, pois Deus, sendo justo, não deixaria quem quer que fosse ficar de fora do seu guarda-chuva protetor.
É interessante a originalidade do pedido de Paulo, né? Para que colocasse a couraça e o capacete, como se fossem guerreiros, preparando-se para a batalha. Vamos lembrar do bom combate que Paulo de Tarso sempre fala, né? Ou seja, a batalha conosco mesmo, através da nossa reforma íntima. Quantas vezes, cansados de nossas dificuldades, não buscamos auxílio espiritual para então sabermos como aprender a conviver com as nossas dificuldades e então podermos passar por elas com maior maturidade emocional. São nesses momentos difíceis que vamos despertando para a realidade espiritual, que é a aquisição de virtudes em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos sugere o desenvolvimento de um círculo virtuoso para que preservemos o coração como símbolo dos sentimentos e nossa mente mantenha sua sanidade equilibrada. Pois sabemos que, enquanto não buscarmos um estado de um pouco mais de compreensão e aceitação dos fatos que ocorrem em nossa vida, surgirá um campo favorável para que os germes do desânimo e da intemperança mental assumam o comando de nossas metas e objetivos. E assim como o soldado que vai à luta se prepara com aquilo que é necessário para se proteger, assim somos nós também, quando vamos à luta para as conquistas de nossas virtudes. Lembrando que as nossas virtudes não são adornos de vitrine, né? E aí eu lembrei desta frase: reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Para você empregar esforços, você tem que estar sempre alerta, né? Sempre vigilante, sempre olhando para si mesmo. O significado da palavra couraça, que vem ao encontro do nosso objetivo, é a capacidade de não se deixar atingir, se ferir por injúrias, ingratidão, maledicência, difamação, calúnia. Ou seja, para podermos fazer em volta de nós uma couraça mesmo, o tal guarda-chuva protetor que Deus nos oportuniza, né? É necessário que mudemos certos hábitos inconvenientes, que sabemos que em nada vai nos ajudar. Manter o equilíbrio emocional, para não deixar a vibração baixar. Transição planetária é uma guerra vibratória, então o capacete, a metáfora é de proteger a cabeça, né? Proteja a sua mente. Oração, músicas edificantes, boas leituras, vídeos edificantes. Isso sempre, mas neste instante em que estamos todos passando pelo o auge da transição planetária, nunca foi tão importante isso. E aí, então, passada essa análise do Alfredo, com relação ao posto de socorro, ele começa a contar a sua vida e quando estava encarnado com Ismalha. Pelo visto, ele era um grande negociante, com muitas posses materiais, mas era um esposo e um pai relapso. Ismalha, corretíssima, ele tinha parceria de negócios com um indivíduo que ele considerava amigo. E ele fala: minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu, a realidade humana. Alfredo, então, tinha responsabilidade no campo dos negócios materiais, longe de compreender as obrigações sublimes de esposa e pai. E Ismalha era a providência da casa, companheira fiel e dedicada. Mas ele fez uma coisa que é outra coisa que devemos sempre vigiar. Ele abriu a casa dele. Abriu a casa dele para alguém que ele julgava ser amigo dele, quando, na verdade, esse alguém só tinha interesse nele material, para negócios. E aí ele mesmo fala que ele ainda não merece a felicidade em caráter definitivo. Por quê? Porque não merece a presença contínua de Ismalha ao seu lado. Então ele aqui já está dizendo que Ismalha não fica com ele o tempo todo, né? E aí eu lembro de mais uma frase que Jesus fala, olha só, esqueci, isso aqui ainda é Alfredo, esqueci de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Como é importante, né, a gente cuidar da nossa casa, assim como a gente estava falando até agora da casa mental. É importante também cuidar da nossa casa, nosso lar, porque não é qualquer pessoa que a gente deve botar para dentro da nossa casa. Ele julgava essa pessoa muito amiga, essa pessoa
tentou dar umas investidas em Ismalha, foi negado, porque Ismalha era corretíssima. E aí, qual é a atitude desse suposto amigo, né? Ele vai, como ele está dizendo aqui, a virtude a qualquer tempo, quem era virtuosa, a Ismalha, será atormentada pelo vício. Ou seja, esse amigo dele não se conformou e aí vai fazer tudo para destruir o casamento deles, né? E aí, agora sim, vem a frase que eu me lembrei. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso em referência ao quê? A esse amigo que ele julgava ser amigo, né? E que vai encher o ouvido dele de fofoca, de maledicência, até que ele, inseguro, não vai suportar de ciúme e vai ficar intolerável. Por que que ele não abordou o assunto com Ismalha? Por que que ele não foi conversar com ela? Né? Acabou que deu mais atenção ao que o amigo estava falando e perdeu a confiança em Ismalha. Esse posto de socorro que existe, ele existe porque Alfredo está tentando resgatar o desequilíbrio dele. Olha lá, estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. E por que que ele fala isso? Porque apesar do amigo ter agido de má fé, foi um mau caráter e tal, mas ele aceitou isso. Né? Então, ele foi invigilante, ele permitiu isso, porque ele podia ter conversado com a esposa, em quem ele confiava, a quem ele amava, mas não. Por conta de uma fragilidade dele ainda, o ciúme, a insegurança, ele embarcou na calúnia do amigo, né? E decidiu de forma precipitada. Tinha que ter se acalmado, tinha que ter serenado a mente. Não se toma nenhuma decisão de cabeça quente. E no final, quem sofreu foi Ismalha, inocente. Por quê? Porque a impulsividade é um perigo. Você destrói em segundos o que demora anos para construir. Ele se tornou o seu próprio inimigo, como ele fala, como ele mesmo diz, né? Envenenei-me a mim próprio. Daí as atuais necessidades de esforço e solidão. Esforço porque aquela frase lá que eu falei, vamos prestar atenção nessa frase, é que ele sempre ele começa a responder o Aniceto dizendo que em relação às oportunidades de realização, ele estava muito satisfeito no posto, mas ele estava preocupado pelo excesso de sofredores. Né? Então, ele estava lá resgatando esses crimes de precipitação dele, ou seja, ele teve a oportunidade, a bênção divina, a misericórdia de trabalhar no bem para resgatar essas atitudes em relação à Ismalha, né? ao que ele fez com ela. E aí só que no momento ele precisava ficar sozinho. Então a Ismalha queria ficar com ele, mas acontece que ele ainda não era merecedor. Por quê? Porque não era ela que tinha que descer a ele, mas ele que tinha que se elevar a ela, né? Então, não foi só o amigo que destilou o veneno, né? Ele era um marido ruim, ele era um pai ruim e se tornou vulnerável. Então, cuidado com os nossos papéis, porque nós sempre encarnamos com papéis, mãe, pai, chefe, qualquer coisa, professor, médico, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos papéis. Vigia seu papel para não criar vulnerabilidade espiritual. Ele podia ser muito abastado materialmente, podia ser um grande homem de negócios, mas faliu enquanto pai e enquanto marido, e não se apercebeu disso. E aí, Ismalha queria, como eu disse, queria morar com ele, mas ele não podia, né? Ele mesmo compreendia isso, apesar dele querer muito, mas ele falava sempre que ela, como estava num plano superior a ele espiritualmente, era ele que tinha que espiar até que ele alcançasse o mesmo nível do que ela. E ele mesmo fala que a gente precisa aprender a desenvolver gratidão pela nossa vida, por tudo que Deus nos oportuniza, porque ele viu o quanto ele foi ingrato. Ele embarcou na calúnia do amigo, ele largou a Ismalha, tirou os filhos dela, foi embora, deixou os filhos com uma outra pessoa, foi embora, e tempos depois ele soube que Ismalha, de tanta tristeza, acabou morrendo com tuberculose.
E aí o pseudo-amigo acaba provavelmente atormentado também espiritualmente com aquilo que ele viu que tinha ocasionado, né? Acaba confessando de que aquilo tudo foi uma mentira que ele tinha inventado. E aí imagino o que ele não sentiu, né? Então, por isso que ele fala, nós temos que ser sempre gratos, gratos a tudo que a gente tem na vida, porque se a gente tem desafios, a gente também tem bênçãos. Então, a gente sempre tem que ter gratidão a Deus por tudo o que a gente tem na vida. E ele vai, já no final, falar: a calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Só escuta a maledicência quem está sintonizado com a maledicência. Só absorve calúnia quem está com o coração vibrando na maldade. Quem age no bem, trabalha no bem, não tem tempo para caluniar ninguém. E eu vou terminar com essa mensagem de Sheila, que eu achei no livro Comandos do Amor, capítulo Evangelho e Vida, do Espírito Sheila, por Chico Xavier. O título é A Mentira é uma Doença Perigosa. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Um dos graves vícios de grande parte dos indivíduos em nossa sociedade é justamente o de mentir. E fácil é reconhecer que todo mal que se produz na terra tem algo vinculado à mentira. Mente o traidor, mente o que faz promessas vãs, mente o estelionatário, mente o corrupto, mente o comerciante, todos com a finalidade de alcançar seus objetivos de tirar alguma vantagem de alguém ou de alguma coisa. A mentira começa com pequenas desculpas, como aquela preparada para quando desejamos nos livrar de alguém que vem nos cobrar uma dívida e dizemos para nosso filho atender o telefone e dizer que não estamos em casa. E das pequenas, não teremos nenhum constrangimento com relação às maiores para fugir das nossas responsabilidades. Muitos de nós nos desculpamos dizendo que todos mentem, porque só nós temos que ser verdadeiros. Se só eu falar a verdade no mundo onde impera a mentira, não estarei em desvantagem, não estarei dando atestado de tolo? Essas questões me fazem refletir sobre o assunto. Então, para me tornar esperto, inteligente, será que preciso abandonar meus princípios éticos morais e seguir os maus hábitos dos outros? Sabemos que a mentira é condenada em todos os contextos, desde as mais remotas culturas. Jesus, em sua incomparável sabedoria, nos recomendava: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Sugerindo-nos dessa forma que nossa atitude em relação ao próximo e à vida seja sempre uma posição verdadeira. Vale lembrar ainda do 8º mandamento da lei divina recebido por Moisés no Monte Sinai, onde está escrito: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Quando visamos por piedade beneficiar alguém sem nenhum outro interesse inferior, não contamos a verdade, por exemplo, a alguém muito frágil em seu estado de saúde, omitindo que está desenganado pela ciência terrestre. Não considero pessoalmente uma mentira, mas uma maneira de não acabar com qualquer fio de esperança daquele que está nessa situação à espera de um milagre. A mentira desajusta o nosso psiquismo, desequilibrando-nos fluidicamente, afastando de nossa companhia os espíritos superiores que não podem estar colaborando com quem proceda de maneira falsa com seu irmão em humanidade, deixando sob nossa inteira responsabilidade abrir as portas mentais para a entrada com facilidade dos malfeitores do além, que saberão explorar o baixo padrão vibratório de quem não se conservar vigilante. Todos os que crucificaram Jesus pretendiam guardar-se nas ilusões de boa vida. No entanto, o Senhor preferiu morrer na cruz da extrema renúncia para ensinar-nos o caminho da vida boa. Como é fácil observar, nas estradas terrestres há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa, porque a boa vida obscurece a alma
e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações. Estejamos alertas quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Isso, então, é do Espírito Sheila. Então, eu fiz questão de tirar o que esse capítulo, que parecia pequeno, contando só a história da outra encarnação do Alfredo, mas o que esse capítulo pode nos trazer de ensinamento? Primeiro, você não está sozinho. Em Hebreus 13:5 está lá, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E isso é verdade, a gente viu que no umbral tem os postos de socorro. Então, nem lá, nem em canto algum, em dimensão nenhuma, nós estamos sozinhos. O que mais nós vimos? O que Deus quer fazer na sua vida não depende apenas dele, mas das suas escolhas. Então, nós vimos a questão do respeito ao nosso livre-arbítrio. Para a gente sair das zonas de sofrimento, nós temos que querer. Outra coisa que vimos importantíssima, sempre foi e está sendo cada vez mais: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós vimos aquelas explicações do clima, da psicosfera da Terra na época da Segunda Guerra e que permanece ainda por todo esse período de transição planetária. Outra coisa que nós vimos: nunca haja por impulso de uma raiva, ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender. Nós vimos que Alfredo foi impulsivo, né, e tomou uma decisão sozinho, baseado numa armação, numa calúnia que o amigo plantou na cabeça dele. Devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofocas, cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas em favor da nossa união e da nossa paz em geral. Isso aqui serve para quando a gente tem vontade, vem assim, dar aquela coceira na língua de contar alguma coisa, alguma maledicência, alguma coisa da vida do outro, a gente respira fundo, né? E tenta não cultivar isso, por mais bobo que possa parecer, não nos leva a nada. Já vimos que a vibração desce e aí a gente atrai toda uma equipe que vai dar uma força para que a gente continue, aumente cada vez mais a maledicência, e aí a gente acaba falando o que aconteceu e ainda floreia, ainda acrescenta, porque aí cada um conta de acordo com o que vê, enfim, né? O silêncio é a melhor coisa. Outra coisa que a gente viu belíssima, né? Arrependimento, expiação, reparação. O famoso área do livro O Céu e o Inferno. São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. A gente viu que Alfredo nitidamente se arrependeu, né? Faz tudo para reparar, ele está lá naquele pronto-socorro espiritual, é dirigido por ele como uma tarefa de trabalho no bem. E isso aqui é importantíssimo. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na Terra. Então, se sentiu aquela frasinha que todo mundo fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. É isso aqui. Você está à toa, enfim. Aí começa a vir um monte de ideia, um monte de coisa inútil, um monte de coisa desagradável, que muitas vezes pode destruir algo, todo um crescimento que você teve, às vezes uma encarnação inteira, por causa de um instante, como foi o caso de Alfredo na encarnação dele anterior, casado com Esmária. E é isso. Comentários? Tem sempre aquele momento cri, num silêncio profundo. Eu não posso É nem aquela comentar, a porque eu cheguei passagem que agora. a passagem que você fez lá atrás sobre aquele momento da guerra,
em que as maiores atrocidades são realizadas, né? E tem a psicosfera dos encarnados também, né? Atraindo toda aquela coisa do mal. Isso me lembrou. A Adriana está congelada? Não, é você. Alguém está me escutando? Escutando, sim. A imagem é que está toda picada, mas o som tá bom. Tá. Isso me lembra, sabe o quê? Que quando tem guerras assim, os soldados, né, vão para a batalha, vão ocupar cidades e tudo, eles acabam fazendo atrocidades contra os civis, né, também, as mulheres e crianças, fazendo atrocidades que eu não sei se eles, quando estavam se preparando para ser soldados, se preparando para a guerra, se eles pensavam isso, ou se aquela emanação toda estava trazendo aqueles seres lá das trevas e que estava ali manipulando aquelas cabeças para fazer as atrocidades também que eles fazem, né? Eu imagino que sim, né? Eu entendi mais ou menos o que você Entendeu? falou. Eu acho que o desequilíbrio emocional é tão grande porque eu acho que a gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? Porque, na verdade, são sempre os grandes que começam, mas quem, na verdade, vai para o campo de batalha não são os grandes idealizadores, né? São os soldados, enfim. Muita gente até vai porque Sou se oferece para isso, é voluntário, mas, enfim, de qualquer forma, a impressão que eu tenho é que eles vão, até com esse sentimento de defender, enfim. Mas o clima você vê, para todas as mentes, mesmo que não estejam ali no foco da guerra, serem influenciadas, imagina ali, né? Então deve ter realmente uma influenciação, porque o cara fica desequilibrado, e aí o que tiver na frente, ele deve ir passando por cima, entendeu? Tal o desequilíbrio, até mesmo porque fica com medo. É que nem, assim, veio agora na minha mente uma correlação meio louca, mas eu acho que tem a ver. É que nem o drogado, quando vem te abordar, dependendo da sua reação, ele te ataca, porque na verdade ele não foi ali para te atacar, mas ele está tão psiquicamente estressado e desequilibrado que qualquer atitude sua meio inesperada, vamos dizer assim, ele reage de uma forma além do que ele. Entendeu? Então eu imagino que o clima mesmo na cabeça, salvo raríssimas exceções, tem que ser muito centrado, né? Mas eu imagino que o clima da cabeça desses soldados, desse pessoal que está lá mesmo no meião, é influenciação direta, com certeza. a mercê de serem manipulados ali para aquelas atrocidades também, Sim, sim, eu com acho. certeza. Por quê? Porque estão abertos, entendeu? Tá sem o capacete. Sem o capacete e a coraça. Que aquele capacete que eles usam Verdade. não isola a influenciação espiritual, né? Então, É, fala, isso Miriam. mesmo. Miri quer Então, falar. né, tá? A questão, né? Aí o tempo todo, né, nessa nossa lição, né, de hoje, abordou muito a questão do pensamento, né, tá? Porque tudo começa em nós, tá? Tem um livro que eu estava me lembrando, né, da Joana de Ângeles, que se chama Liberta-te do Mal. Então, cada lição ela vai trazendo para nós, quer dizer, para mim, que quando a gente lê, a gente já começa a pensar no outro, né, tá? Mas é liberta você do mal, liberta-te do mal. Olha para você, né, tá? Então, assim, ela vai fazendo, né? Remorso, culpa, blá, blá, blá. Aí tem um capítulo que fala da calúnia, que é exatamente, né, o que está aqui, né, mostrando, né? Calúnia, maledicência, fofoca, tudo isso, né, tá? Ah, Que realmente você acaba com a vida, né, do outro, que entra na questão do evangelho, né, de você, né, não julgar, né? Mas tudo isso, ele mesmo, né, tá? Ele estava falando, né, lá agora, já em outra dimensão, reconhecendo, né, que ele abriu, né, sintonia. Quer dizer, sim, nós, ele somos nós, né, tá? Nós abrimos essa sintonia e tudo aquilo que nós temos aqui dentro de nós, aí veio né, a dúvida, e a gente não para refletir. Tem uma página, tá?
de Emmanuel, Vinha de Luz, lição 86, porque essa eu já cansei de falar aqui, né? Tá na página, né, tá na página não, tá na porta da minha geladeira, tá? Ou seja, antes de vigiar e orar, olhai, não para o outro, né? Para você. Então, essa página, nossa, é de Marcos, tá? Tá no Evangelho de Marcos, mas ela é maravilhosa, né? Eu gosto muito dela. E ela fala, né, tá? Só um pedacinho que diz que é preciso olhar, ou seja, examinar, ponderar, refletir, pensar. Olha só, né, tá? Quer dizer, se ele, Otávio, tivesse feito isso, né? Peraí, eu vou Sim. parar, analisar. É o famoso copo d'água do Chico Xavier, né, tá? É. Para, analisa, reflete. Mas será? Com quem eu convivo no dia a dia? Durmo e acordo. É com a minha mulher, né? Ou com o meu marido, seja lá com quem for, né, tá? Ali no caso era com ela. Como é que eu vou dar, sabe, ouvidos para esse, né, suposto, né, amigo, né, Sim. tá? Então a gente tem que estar atento mesmo. Então essa página, depois você procura, quer dizer, vocês procurem o olhar que está no Vinha de Luz, porque Emmanuel ele é realmente, nossa, ele fala assim, antes, né, tá, de vigiar e orar, vocês têm que olhar para que a vigilância e a oração seja realmente eficaz. Nossa, é tudo. Eu tirei só assim, né, uma frasezinha para você ver Sim. o quanto ela é profunda. Então, se o Otávio tivesse seguido isso, né, tá? Otávio não, Alfredo. Alfredo, né, o Otávio. Se Alfredo, né, tá, tivesse seguido, né, esse, né, ensinamento que nós temos que estar sempre buscando, tá? Ele realmente não teria caído nessas malhas dele próprio, que aí envolve o orgulho dele, né, tá? E Sim. aí tem, né, a maldade do outro, aí envolve toda essa trama, né? Mas é E o que você ela, falou, é o que você falou, que eu também comentei. Não foi só o isso, veneno do outro, ele tomou o não, veneno, é, né? Ou exato, seja, se ele se conhecesse, que provavelmente ele era um ciumento também, porque para aceitar logo de cara é, uma coisa dessa, entendeu? Ainda uhum, caiu na história lá do cara que o uhum, outro arrumou para dar a entender que tinha saído do quarto das malas, enfim. é, Mas aí ele prefere, ele não pensa, por isso que ele fala que ele estava ali reparando uma atitude impulsiva. Por quê? uhum, Porque ele aceitou aquilo, em momento algum ele analisou a situação, conversou com ela, uma pessoa que ele amava, com quem ele convivia, mas provavelmente esse era um ponto fraco dele, dele, isso, né? né? Então o cara foi, investiu e conseguiu, entendeu? E Uhum, destruiu o casamento. E no final foi uma destruição total, né? Porque total, acaba que ela morre, o cara também deve ter ficado isso, num remorso total para poder to- depois contar para ele. com Enfim, mas certeza. é o que você falou mesmo. O Uhum, capítulo todo fala da nossa sintonia. Para você saber com quem você vai sintonizar, você tem que se conhecer, isso, né? É né? o Se caminho, você não tem bobear, outro. você sintoniza, entendeu? E ainda Uhum, vai jurar de pé junto que não, isso é culpa do. Tem muita gente que adora culpar o obsessor, o outro. esquecendo que ele só age se você deixar. Tá? E é o que outra coisa que você falou importante é a questão da vibração, tá? Aí, né? Aí o outro, né? O outro né? Nós, qualquer um de nós, né? É assim, se você não tem essa questão, né? Esse hábito de se olhar, e você falou, já contou um monte de coisa, pensamento positivo, né? Tá? A meditação, a oração, e você colocar músicas, tá? Né? Para que, né? O seu ambiente, né? Em torno vá mergulhar no seu ambiente interior, né? Porque o nosso ambiente interior é que é o primordial, e aí realmente, né, nesse livro, né, Liberta-te do Mal, a Joana fala em cada capítulo um roteiro para nós, né? Nós temos todos os roteiros aí que a espiritualidade nos envia para dizer, olha aqui, né, até se vocês seguirem, ó, vai dar tudo certinho, né, tá? Mas a gente sabe, né? É aquela coisa, né? A gente, né, acaba se deixando se levar, às vezes, né, pelos nossos impulsos, né? Impulsos, ímpeto, Exatamente. Mas a vambora, né? gente só Tá? se deixa levar porque a gente Uhum. não se Não conhece. se conhece. E esse E aí toma uma autoconhecimento rasteira. Não, não sou é. ciumenta, não. Que eu, hein? Uhum, Aí a primeira fofoca, você se achando não ciumento, você vai e acredita. aí Ah, você não. vai. É. E aí E, e, embarca. e a pessoa tem que estar, né? Nós temos que ter cuidado também com a força, né? Porque a palavra ela tem força, né? Tá? O pensamento tem, mas a palavra ela tem força, né? E aí
tudo é a maneira como você diz para o outro. Tudo bem, esse daí, o dito amigo, né? Ele já falou com má intenção. Mas a gente tem que estar esperto, né? Para você entender quando até a gente quer ajudar o outro, né? A maneira, né? Como a gente fala, tá? E como é que você vai agir no outro. Olha só, ele foi astuto, ele já queria, né? Mas isso também traz, né? Traz para a gente refletir de que maneira eu tenho que levar uma notícia para o outro, pontuar para o outro, chamar a atenção, que eu digo assim, né? Tá, puxa vida, tem que ser uma maneira de tocá-lo para dizer, puxa vida, não é esse caminho, é lógico que ninguém, né? Muda ninguém, ninguém salva ninguém, porém, a gente pode, né, dar um toque. E aí, eu me lembrei, sabe, de uma história árabe, né, tá? Do sultão, não sei se você conhece, né, tá? Então, assim, que tem tudo a ver. O sultão, sabe, ele sonhou com um dente, tá? E quando ele acordou, que ele sonhou com um dente, então, naquela época, acho que até hoje, né? E sonhar com um dente, né, quer dizer É morte. morte. Ele ficou assustado, não sei quem mandou chamar o sábio, tá? Aí lá vem o sábio e fala, ele conta, né, o sonho dele, e o sábio falou: Senhor, tá? Isso quer dizer o quê? Ele falou assim, Senhor, isso quer dizer que todos os seus parentes, foram vários dentes, né? Que todos os seus parentes vão morrer, tá? Todos eles vão, né, perecer. E aí ele falou, né? Aí, né, o sultão ele realmente ficou indignado com a resposta do sábio, né? Tá? Então ele falou, sábio, como é que insulto é esse? Pegou e mandou o sábio, né, ser aprisionado e levar um monte de chicotada, tá? Ele falou, manda, chama outro sábio. Lá vem outro sábio. Aí ele conta, né, o mesmo sonho. Aí o outro sábio falou: Senhor, que felicidade! Esse sonho quer dizer que o Senhor vai viver por muitos e muitos anos, tá? E vai, né? Como é que é? Passar por várias gerações. E aí o sábio ficou feliz. Ele não, né? O que é para várias gerações, né? Ele ia ficar vivo por muitos e muitos anos e os outros, o resto da família, todo mundo morrer. Mas olha a maneira como é que ele falou, né? O Senhor vai ficar vivo por uma longevidade e, né? Aí ele ficou todo feliz, porque, né, ele ia ter uma longevidade, né, tá? E isso ia por muitas e muitas gerações, ultrapassar todas as gerações, o resto todo mundo ia morrer. Ele ficou feliz e deu vários, né, vários tabletes de ouro para ele. Aí vem, né, um soldado e fala assim: Eu não entendi. Ele contou o mesmo sonho, tá? E os dois, no fundo, né, eles falaram, né, a mesma coisa, sabe? Ou seja, né, que a família dele toda ia morrer antes dele. E aí, né, vem, né, um outro, o sábio falou assim, mas a diferença está tudo na maneira como você diz, né, tá? Para que você possa tocar o outro e que o outro possa receber aquela mensagem sem medo, sem se chocar, sabe, sem se sentir insultado. Aí vai para um monte de coisas, né? Tudo Aham. é essa maneira como a gente fala, né, tá? Lógico que nessa história aqui de Alfredo, O o outro tinha a dito intenção mesmo ele de tinha a prejudicar. intenção, mas também, né, e a nossa responsabilidade, porque tudo que a gente faz, além de causa e efeito, ela é cósmica, tá? Ela não é daqui nem de acolá, ela é cósmica. Então você, né, colocou um passinho à frente, já movimentou essa lei, né, tá? E aí depois vem, né? Mas a gente vai esperar, vai para outra dimensão, aí chega lá, tem que ver os erros, as oportunidades, blá, 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 aquela coisa toda, né? Tá, o blá, blá, blá que eu digo é a gente ter que esperar tudo novamente. Então, como foi dito aqui nessa lição, né? Esse olhar aí, né, para dentro de si e aproveitar todas as oportunidades. A gente sabe, né, que o tempo, né, em outras dimensões não é o mesmo que o tempo aqui na Terra, né? Até porque a gente estudando, a gente vai chegar à conclusão que o tempo é atemporal, mas tudo bem, É. deixa isso de lado, né, tá? Aí a gente fica pensando, né, assim, já que, né, começou na época da guerra, né, tá? E a gente vê que esses conflitos, né, e essas guerras, né, elas continuam, né, até hoje, embora hoje a gente esteja no auge da transição, né? Lá a gente estava, e a transição são décadas que a gente já vem passando, agora a Sim. gente está nesse auge. E a E é gente precisa impressionante como as coisas atuais estão assim iguais a as conectar, coisas que ele exatamente. descreve,
E até mais, porque, pô, mentira é o que não falta atualmente também, né? Cada hora é uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, é uma mentirada do caramba, um inventando outra coisa. E agora ainda tem inteligência artificial que é para ajudar a inventar mentira. Não, Enfim, e para te enganar também, né, tá? Porque você pensa que exatamente, está vendo exatamente, mas a é mais um Adriana e não é a motivo. Adriana. Mais um Pois motivo para a gente é. ficar vigilante, porque se a gente Isso. embarcar na primeira coisa, se você for impulsivo, viu a notícia e já reage, já era. Não, peraí, deixa eu ver Exatamente. isso aqui. Não, Uhum. peraí, isso aqui é o quê? Isso aqui é assim, isso aqui é de verdade, isso aqui é... Porque tem maneiras de você... Mas para isso, a gente tem que ter serenidade, Claro. tem que avaliar com o raciocínio, e não reagir, como a maioria de nós ainda faz. Né? Ih, meu Deus, você viu o fulano? Fez... Não, peraí, isso é mentira, você não viu que foi montagem, mas aí já fez, já jogaram no ventilador, né? Enfim. Mas... Mas é um tem perigo. muitas, né? Tem muitas montagens. Porque agora com esse Isso, negócio de internet, nossa, não que nunca tenha se mentido. Óbvio que a mentira, lógico. infelizmente, faz parte do ser humano, né? Conforme ali o texto que ela fala, quem aqui de nós nunca disse para o filho, diz que eu não estou? Eu já passei por isso, só pode pagar um micaço, porque o Fabrício falou assim, minha mãe mandou dizer que não está. Que ótimo, Ah, né? que Tá? menino Isso aí é lindo. muito legal, né? Entendeu? Então, todos nós aqui já contamos uma mentira, entendeu? Agora, é o que ela fala, não é uma mentirinha, uma mentirinha não, é um hábito que você vai criando, entendeu? A mentirinha, que daqui a pouco é uma mentira, e daqui a pouco é uma mentirona, daqui a pouco você está na internet também criando mentiras que vão prejudicar os outros. Atualmente, o que mais você vê aí, já tem gente que foi até morta, não me esqueço de uma mulher que foi linchada, porque confundiram ela com uma estupradora, não, sei lá o quê, uma mulher que matava, não sei. Mas, enfim, não era a pessoa e a pessoa foi morta no lugar da outra, entendeu? Então, é um perigo você reagir. Nunca foi tão importante você ficar centrado, entendeu? Calma, vamos olhar isso com calma, entendeu? Não reaja, vamos pensar, vamos pedir ajuda, vamos ver o que é ir, analisar, porque, entendeu? É um turbilhão de coisas na cabeça e a gente acaba sendo levado. Por isso que eu acho mais importante a questão mesmo do olhar. E o olhar é você estar com você mesmo. Não vou sofrer influência de ninguém, pode ser família, amigo, não interessa, tá? Peraí, o que vai ressonar em mim? Aí eu vou mergulhar nesse olhar dessa página, tá? Refletir, porque sou eu comigo mesmo. Porque qualquer coisa que eu faça, eu não vou dizer que foi o João, que foi a Maricota, não interessa. Sabe, né? Tá? Na hora de eu responder, sou eu, tá? Mas puxa vida, por que o fulano, porque eu ouvi? Não, aí o mentor vem, você escolheu, o não vem Alfredo botar. podia ter dito, não foi culpa minha, ele inventou. Não, Ele não, inventou, ele vai resolver É, lá as dívidas isso. dele, mas você tem ainda, se bobear, até pior. Entendeu? Porque é como Então, ele fala, ele foi ingrato com tudo que ele recebeu de Deus nessa existência e ele jogou tudo no lixo porque tudo no lixo. aceitou a calúnia. Ele se deixou, né? Levou Se deixou levar. as nossas imperfeições, né? Que nós ainda temos, né? Tá? Mas nós estamos aqui para trabalhar por isso. E essa questão da gente aprender a se olhar, né? A se conhecer, né? Profundamente e a gente não se boicotar. Nossa, eu ainda não consigo. Pronto, né? Quando você diz não consigo, tá? O autoconhecimento, não pensa que é só, tá? A questão de você trabalhar, né? As virtudes, as imperfeições, aquilo que você tem que deixar aflorar e tudo, não. É muito mais profundo, tá? Porque nós somos essência divina, né? Eu repito isso todas as vezes, né? Para que a gente possa, né, entender que nós somos senhores dos nossos destinos, tá? Que nós somos, né? Nós temos essa herança divina, que nós podemos, são palavras do Cristo, né? Nós podemos, e ele disse: vocês podem fazer coisas muito mais que eu faço, nós somos Deus. Eu tenho que entender profundamente o que são, não é decorar essas frases, né? Tá? Mas o que isso quer dizer para mim, não é para o outro, né? O outro é o outro, tá? Se ele, né, concordar comigo, legal, tá? Vai ser bom para ele, mas o que tem que dizer para mim? Porque a nossa a ascensão, ela né? Ela não é assim, não é que eu vou sozinho de solidão, eu vou sozinho na solicitude, porque cada um vai no seu caminhar, né? Tá? Cada um Então, responsável assim, por si. não é?
Então, assim, aí Ah, eu tenho que olhar, né, interiormente. Quer dizer, se Alfredo tivesse feito tudo isso, vamos voltar para o Alfredo, né, tá? Que o Alfredo, todos os personagens eu trago para mim, né, tá? Aham, né, sim. tá? Então, assim, se ele tivesse, né, feito isso, ele não teria caído nessas liames dele mesmo, porque quando a gente chega à conclusão, meu Deus interno, né? Meu Deus, o que que eu fiz comigo? Porque fui eu, né? Não É, foi o outro, tá? A gente quer sempre não, culpar o outro. Não é o outro, sou eu, tá? A questão é que sempre sou eu. Mas a gente não vai ficar nessa coisa, né? Ó vida, ó dor, né? Se lamentando, parar na culpa. Isso tudo é Joana que fala, né? Tá? Parar no não. remorso nisso. Não, a gente tem que agir. Pronto, fiz, tá feito, acabou, né? Não dá, né? Aquilo que o Chico fala. Ó, não dá para mudar o Não, passado, mas posso fazer um novo fim? Então vamos embora, né? É olhar sempre para frente. Então, não. a gente tem, e enquanto a gente está a caminho, né? Não vou esperar, né, aquilo que o Alfredo está passando, não vou passar nada disso. A gente está aqui agora, nesse, né? A gente ainda está, nós, né, estamos ainda nesse grande momento dessa transformação planetária, né? Porque é planetária, né? Tá? Com Então, certeza. aquilo que a gente falou, né? Quando o mundo, a humanidade toda, entender que que nós habitamos, né, o mesmo planeta, né? Onde é que você mora? Planeta Terra. Qual é a sua É, raça? Humana, tá? E qual é a sua política do bem, sua religião, o amor? Pronto, acabou-se, tá? Exatamente isso. Qualquer coisa é. fora disso, tá? É você se permitir, como a humanidade, né? Há milênios, porque isso é bem antes do Cristo, né? Tá? Acaba se permitindo. Nós não somos vítimas, né? Nem somos injustiçados. Mas existem injustiças no mundo, óbvio, né? Tá? Mas é porque a gente é meio a meio, porque a questão, né? Ah, tem aqueles que manipulam, blá, 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 aquelas coisas todas que já foi dito aí, né? Tá? Aqueles que escravizam, ai, mas eu me permito, né? Você falou, é a gente que se permite. Então, tem Exatamente. aqueles que dominam a gente, mas eu me permito ser dominada. Por que que eu não vou para isso? Paro e peraí, né? Tá? Aí eu vou me Sim. conhecer e vou falar interiormente comigo, falar com, né? As minhas células também, porque elas me Sim. ouvem. A gente está caminhando, a gente consegue se autocurar, a gente consegue É. se auto-perdoar, né? Tá? Vai se autodescobrindo, vai seguindo esse caminho. Aí você fala para o outro assim: ah, mas a Joana de Ângela ela é muito difícil. Lá vem você com, né, com muito difícil. Tem alguns livros dela, da série psicológica, né? Que ela usa algumas palavras, mas essas questões, que também não é só Joana que fala, não. Emmanuel fala, André Luiz, que é muito terra-terra, né? Eles Cada um estão fala o seu modo, pontuando. mas todos falam a Isso, mesma coisa. todos eles falam, né? E o próprio Evangelho, a própria doutrina também fala para a gente. Exatamente. Ah, por que que ainda existe guerra no mundo? Por que que ainda tem toda essa violência? Né? Porque a gente ainda, né, a humanidade não despertou. E não tem nada a ver com Sim. Deus, né? Porque senão a gente vai falar assim, o porquê que Deus. Aí lá vem a pessoa achar, porque Deus permitiu, porque É, Deus Deus não permite. fez nada. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, com outro, com outro, com outro, né? Então, à medida que a gente, né, se conhece, se olha, que para mim, né, isso e os nossos pensamentos diários são importantes, porque É, pensamento tudo é o a gente pensamento. cocria. Aí, Tudo né, é o se você pensamento. começar, É. tudo é o pensamento, a gente cocria, né? Mas o pensamento Sim. começa no sentimento, né? Exatamente. Gente, eu já estou falando demais, né? Parece que só tá aqui nós duas, né? Tá, então, É, estamos batendo papo, eu e você, e todo mundo assistindo. indo, Ninguém não vai é? falar mais nada, não, senão a Miriam não para de falar. Não tá. Eu vou até fechar meu microfone, tá? Tô Ó, brincando. É, Miriam, acho que a gente vai ter que ih, continuar nossa. falando. É. Não, mas olha o horário, tá? Deixa eu ver. São 6h09, E né? seis e 6 e oito. 8. 6h08, né? Tá. Bom, a Meire e a Então, Solange são sempre as que falam mais, então hoje não vão falar, né? uhum, tá. Ó, A Jane, estou até preocupada, não falou nada até agora, nem deu boa tá noite, quieta. entrou Isso. sorrateiramente. Aham, tá. Nem que fosse para instigar, Jane, né? você está de microfone. É, nem que Mutada. fosse para implicar com a gente, nada, né? Estou Isso, achando né? estranho, Tá? estou preocupada É com ela. porque estava gravando. Ah, Aí eu falei, sim. oi. Fala, Mas vocês Denise, você falaram desmutou. tudo, Ah, meninas. Já enriqueceram Eu ia bastante.
Se eu falar, eu vou chover no molhado, vou tomar o tempo dos outros. É pensamento, reforma íntima, sentimento, atitude. É. E essa questão da psicosfera, né, do planeta me impressionou bastante, Não, isso aí foi, isso aí. porque Não, a e gente saber que vê, nós a guerra estamos num tá lá, momento a muito guerra está lá na semelhante, né? Europa. Mas não, é toda uma energia que envolve o planeta, né? Porque, pô, nosso lar está aqui no Brasil, né? Segundo explicam vários autores, fica na altura do Rio de Janeiro. Aí pode ser que alguém fale, ah, mas aqui não está tendo a guerra, por que está tanta gente sendo socorrida? Mas porque a psicosfera, né? Como é que envolve? Como é que você se deixa envolver, né? Não, e os comentários que a gente faz sobre as situações, tudo isso faz parte da Sim, psicosfera, né? Até o que exatamente. você pensa, o que você Aí comenta. você vê uma cena de um, aí já toma partido do outro, aí vê a cena do outro, já toma É, partido de um. exatamente. Isso vai modificando seu psiquismo e daqui a pouco você está também na mesma vibração. Está Meu na Deus, eu mesma vibe, é achei verdade. super interessante, e, assim, esse alerta, Eu achei né? também. Faço uma prece para ambos os lados, porque os dois estão envolvidos, entendeu? Não existe, Certinho. como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, os dois estão envolvidos. Então, todos merecem uma oração, precisam, né? Até mesmo para a gente se proteger, senão daqui a pouco você está brigando com o outro por causa da guerra do outro e também, né? O É, negócio vai porque teu amigo ficar proliferando. do lado do outro, não é. Não, porque você está defendendo fulano e o Beltrano e não sei o que lá, e você está numa guerra também. Então, é como eu fiz a correlação lá do Paulo, a transição é uma guerra vibratória, né? Então, esse capacete, essa coraça, eu achei assim, fantástico. Eu amo Paulo de Tarso, né? Mas tudo bem. Sim, Também Eu gosto achei muito. fantástico, entendeu? Porque primeiro que ele fala, ele sempre se refere com esses termos, né? Até mesmo pela origem dele. Então, ele sempre age como se fosse um soldado. Então, ele fala do bom combate, ele agora usa o capacete, a coraça, quer dizer, como aquela indumentária mesmo do soldado, né? Mas aí não a da guerra material, e sim a da guerra espiritual, né? E é um momento de guerra vibratória, realmente, né? Nesse instante, porque a gente está no auge da transição. Então, tem aqueles espíritos que estão aqui para tumultuar mesmo, enfim, para derrubar um monte de coisa, entendeu? E a gente tem que ficar fazendo aquele esforço sempre procurar, não é se alienar do mundo, né? Não é isso, mas procurar não ficar o tempo todo, porque hoje em dia a gente recebe um bombardeio de notícias horríveis, né? Então, se você ficar o dia inteiro vendo isso, você acaba embarcando, não tem quem resista, né? porque Então, senão dá uma você. pausa, entendeu? Senão. Fica sabendo, tá pegando fogo ali, tá desmatando não sei aonde, tá matando não sei aonde, mas ok, faz uma prece, pede ajuda e E vai sai. ler, vai ouvir música, vai ver um filme animado, não sei. Porque senão a gente fica também, aquela coisa do desequilíbrio psíquico, ele fala ali no início, né? As pessoas Nós estão temos desequilibradas. muito essa de ficar em torno, comentando, né? E dando vazão à conversa E comprida. Isso Isso aí. se. Agora, nós ainda entendemos um pouquinho que estamos em transação planetária, então que tudo tem a ver com isso também, essa relação. E quem não sabe disso, né? É justamente o que eu ia falar, gente. por isso é que os Nem todo suicídios mundo, aumentaram. nem todo mundo está nesse Alerta, nível né? de alerta, nesse nível de compreensão. Sim. Você vê, a gente está tentando, está se esforçando por nos policiarmos para não entrar nessa faixa, né? Nessa faixa vibratória, como as pessoas não alongando essas conversas, não dando, né? Procurando. Mas, às vezes, a maioria das vezes, você vai conversar com as pessoas estão falando, estão de política, estão polarizando, estão torcendo para o lado da guerra. Isso tudo está acontecendo porque eu acho que o grupo, assim, o percentual de pessoas que ainda que está com esse mínimo de compreensão, a gente está se esforçando, mas a maioria fica no play, como disse um amigo meu outro dia, não está nem aí.
Sabe? Mas É, aí, Tá nem Glória, aí. sabe o que você está falando? É o quê, né? É a opção de cada um. Quando Jesus falou olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá? É isso, né? É porque, né, Sim. tá falando do que você está dizendo, e a gente diz, coitados, cada um está no seu nível evolutivo, mas eles não enxergam porque não querem. Pode ser acomodação, sim, por medo, por orgulho, não interessa, né, tá? Então, mas eu tenho nesse momento, e não é egoísmo, que cuidar de mim, porque nós estamos no momento da grande transição. Então, eu sim, preciso cuidar de mim. Então, olha o que a Adriana colocou e a Jane estava falando, da gente não retroalimentar, nem para mim e nem compartilhar. Vem as desgraças aí todo mundo. Eu não sou alienada, a gente não é alienado, mas eu não vou compartilhar e não vou me sim. retroalimentar com essas É, coisas, né, pavorosas que estão aí, que isso faz parte, né, tá, desse momento. Kardec falou, tá lá na Gênese, né, tá? Os é, tempos são chegados. Quando a sociedade ficar no auge do auge do auge do caos, é o momento que está nascendo uma nova sociedade. Então, é isso. Na verdade, a gente está no fim, porque, né, a guerra ela é espiritual, e na espiritualidade a luz venceu, porque a luz sempre vence, porque é de Deus, né, é. tá? Então, ela só está se materializando para despertar os que dormem, né, tá? Mas, né, tá, em algum momento ela vai. E vai pegar muita gente de surpresa, né, tá? Por quê? Porque não estava acordado, tá? O Evangelho fala assim, né? No mundo tereis aflição, né? Foi Jesus que falou. Mas Sim, eu, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, as aflições a gente sabe, né? Porque fomos nós mesmos que construímos essas aflições. Mas quando for chegado o momento, né? Aí vem outra frase do Evangelho que a gente tem que entender. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te e ser feliz. Isso daí tem uma profundidade, tá? Para esse momento que a gente está vivendo sim. agora. Ah, Porque senão, Dri, a gente vai pegar, muito como a Glória falou, é verdade, vai pegar um monte de gente de assim, de surpresa, tá? Porque tem a tal da parábola, né, da verdade, tá? Que eu andei, né, falando por aí, né? Foi até na cabana. E a parábola da verdade, ela fala isso mesmo, né? Tá? Ela veio, a mentira roubou né, as vestes da verdade, andou com ela há milênios, né? Mas aí, né, a roupa foi esfarrapando, 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 e cada rasgo que tinha, né, na roupa que a mentira usava como se fosse verdade, era um fecho de verdade que aparecia. verdade. Mas era todo mundo que estava enxergando? Né? Tá? É aquilo que Jesus falou, aquele que tem olhos de ver, ou seja, é quando eu, né, tá? Eu divino, eu sou espírito imortal, estou no comando, e não o meu ego, né? O meu ego são as paixões, as ilusões do mundo, né? Tá? Então, quando eu estou no domínio, aí eu consigo ver. Se eu não tiver, eu não vou conseguir ter os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. Para não cair nessas dissensões que está falando, e a gente vai perder tempo e energia. A gente não pode perder Sim, tempo nem energia, né? Tá? Não não ganha entrar em área nada. Não ganha nada. ninguém ganha nada, não sabe? Aí você está o quê? Retroalimentando, isso que é Retroalimentando, né? importantíssimo, é a vibração do planeta. Embora estejam chegando vibrações, porque eu gosto muito dessas questões, né, tá? Dessas parte científica, eu acompanho ressonância Schumann todo dia, ela está no pico, né, tá? Já chegou a 100 essa semana, agora hoje estava 86, e isso reflete no nosso corpo físico, porque nós somos energia. Então, o Sim. autoconhecimento é você entender todas essas nuances. Quem realmente eu sou, tá? Para esse momento que a gente vai vivenciar aqui agora. Alfredo, você que abriu esse leque para a gente, tá? Por isso que a gente está falando disso tudo aqui, porque, Alfredo, você está. O Alfredo já deve estar vivendo com as malhas nessa altura do campeonato. Com certeza, agora já estão juntos, já Há, estão, né? há Olha, muito né? tempo, Há há muito muito tempo. tempo. Isso aí, Alfredo esmalha, Deve tá? estar comentando esse estudo. Pois é, Devem e estar deve estar rindo. Olha vendo, puxa lá. vida, o Olha as pessoal ali, crianças. Ele está Adriana. rindo. Olha aquelas crianças ali. Não, aquelas crianças, sabe, Adri, estão falando assim, nossa, o pessoal está esperto, eles querem vencer enquanto estão a caminho, É encarnados, verdade. tá? Aham, a gente vai superar, vencer a nós mesmos aqui, encarnado, nada de ir para outra dimensão. Agora não, que a gente vai para a quinta, encarnado, tá? Mundo de regeneração. Vai herdar a Terra, os mansos e pacíficos, 51% aqui dentro. Quem é manso e pacífico? Consigo mesmo. A gente tem que ser Sim. manso e pacífico com a gente mesmo. Ou seja, transforma-te, tá?
e aceita a transformação do mundo, porque senão o meu ego, não, não queria isso, não quer não. Aí a gente Então, faz tchau. Aí Deus fala assim: então, filhinho, quer continuar no mundo de provas e expiações? Vai, mas a terra não, porque a terra agora já está num outro patamar. E nós vamos estar aqui. Olha que vamos, não, estamos aqui. Porque a gente já adentrou o mundo Estamos. de regeneração, a gente sabe disso, já entramos. É, Essa turbulência toda é porque a gente adentrou. Né? Então, sim. a vibração é importantíssimo. Por quê? Porque se a gente baixar a nossa vibração, baixa a nossa imunidade, aí é todo mundo doente que a gente vê por aí, tá? Porque a imunidade baixa, as vibrações. Então, vem esse mundo astral inferior, tá? A gente tem que, Sim. mesmo quem não entende, tá, Glória? Mesmo quem não entenda disso, não adianta. A gente está mergulhado aqui. Então, não É. entende por quê? Porque não quer ouvir, tá? Mas Mas estamos aqui. não quer ter trabalho, não quer. Eu Isso, sei tá? que não quer. Sim. Então, É, a gente tem que Não estar tem mesmo com a tempo de coragem, pensar, né? né? É. Um isso. capacete, com a coragem, porque o que tem de gente alienada, porque quer, a gente sabe, né? Porque o conhecimento está aí à disposição de todos, né? Uhum. Então, a Sim. pessoa não quer, ela não quer se amolar, ela não quer mudar, ela não quer abrir mão dos prazeres. Então, sabe, continua brincando de viver, né? Então, É. tem muita gente, eu às vezes fico pensando, meu Deus, eu ando lendo também, né, acompanhando aí conflitos existenciais da Joana, realmente fala de tudo isso, né? É, gente, é muita coisa que a gente tem que se defender, porque eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é uma pessoa boa, mas tudo que você fala com ela vê pelo lado negativo. Você para conversar com essa pessoa, você tem que estar de coragem, porque senão É, você você acaba sendo entra envolvida. sendo envolvida, sendo levada. Porque qualquer bobagem que você fala, olha, mas toma cuidado, porque pode ser assim. Olha, mas é sempre uma coisa ruim, é sempre um lado negativo da história. É o que eu digo. A gente está se esforçando, porque a gente está tentando aí, né, nadar contra essa coisa, É. essa energia que está aí, que a gente percebe, só não Não, e vê a quem não energia, quer. a gente vê que a energia está pesadíssima, porque o Está número, além pesado. do número geral de suicídio ter aumentado, aumentou muito em criança e adolescente. Muito. A, Entendeu? Então, crianças tá com assim, a ponto de eu escutar a criança falando, você perguntar por que que você cometeu isso, por que que você quer. Não sei. é, Uhum. o Às vezes eu autoextermínio. escuto alguém me mandando, eu já ouvi isso de uma adolescente de 11 anos. Eu escuto sempre alguém mandando eu me matar. É, É um é, fato, entendeu? Aí, claro que você tem que afastar a esquizofrenia, não sei o quê, mas isso está acontecendo direto. com certeza, tá mesmo. É uma Então, coisa. tá muito pesado mesmo, Crianças, entendeu? Então, é o mais uma grande dica da nível de gente. crianças com ansiedade, né? É um momento Glória, não precisa muito nem. delicado. Olha, você quer que eu vá mais longe? Eu li outro dia um gato que atacou o veterinário falou que agora os animais estão com ansiedade. Ou É, seja, nós estamos passando isso para eles, você bastante, né? É. entendeu? Porque Bastante. nunca aconteceu isso. Então, agora os É, bichos estão ansiosos. A minha cachorra, de vez em quando, rói a unha. Eu falei, gente, não é possível um troço desse. Outro dia eu fiquei brincando que eu estou fazendo o tratamento canabidiol. Eu falei, acho que eu vou pingar umas gotinhas também na sua boca. Uhum. Porque isso é a convivência com o ser humano, gente. Aonde que animal tinha ansiedade até algum tempo atrás? Entendeu? Mas isso Tem- tudo Ou vai seja, passar, tá? É porque a gente está nesse auge mesmo, a gente entende, né, tá? Que estamos no eles auge, captam no essa auge mesmo, mas energia isso também. tudo vai Não, passar, e tá? agora está no final, né, É gente? no Tá? final. Então, agora é que junta tudo mesmo. É, Agora Exatamente. tudo fica, É como né, diz assim, mais o mal não se entrega, receptivo. né, tá? Exatamente, ele não quer se entregar, né, tá? Mas o não, bem, claro que né, não. ele vence, né, tá? Então, assim, a gente sabe desses momentos, vamos manter, como foi dito, né, todo, né, o estudo de hoje, manter a serenidade, os pensamentos positivos, né, saber, né, tá, que nós podemos ser esse ponto, né, de luz,
sem nos menosprezarmos, tá? Sou só um pontinho, para com isso, tá? Nós somos um Não, ponto de luz, tá? Que podemos ajudar nesse grande momento de transição. Eu tenho que acreditar, tá? Porque Deus está em mim e eu tenho Cristo interno. Então, sabe, né? Eu não estou sozinha, né? Ninguém está sozinho, né? Pelo não, menos quem nunca. busca, né? Lógico, né? Tá? Mesmo aquele que não busca, ele não está sozinho. Também não está Ele em algum sozinho. quando não é pelo amor, é pela dor. Então, ele vai ser sacudido na hora da dor. Mas, né, tá? É escolha dele, tá? Né? O mundo, né, é aquela coisa. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, tá? Então, assim, a gente sabe que tem essas aflições. Nós estamos no auge delas, sem ter medo, tá? Porque a maior arma que tem não é a arma atômica, não é isso. A Não, maior não, arma que tem medo. é o medo. O medo Não, você escraviza, manipula, mente. sim. Nossa, o medo é tudo, tá? E na verdade, né, tá? Você consegue, né, manipular, escravizar o outro pelo medo, e aí a realidade é outra. Então, nós estamos, né, com o lado da luz, né? E façamos, né, brilhar a nossa luz nesse sentido, vibrando sempre, né, no mais alto possível, nesses momentos que são assim, né, finais mesmo. Finais, não, na verdade, inicial para um novo mundo. Nossa, É um novo o ciclo, mundo né? está aqui, novo ciclo, ele está aqui. Você não imagina a minha felicidade, tá? A Com libertação da certeza. humanidade não pode nos vale qualquer, né? A gente pediu para estar aqui, não fizemos a nossa fichinha? Você lembra, né? Tá? É. A gente fez a nossa fichinha. É quem está encarnado? Todo mundo, eu quero. Aí chega aqui, não reclama, a gente pediu. Eu só quero estar lá, encarnada nesse momento. Então tá bom, a gente está aqui, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Meire, boa noite. Tá mutada. Boa noite. Ei, pelo menos a gente ouve a voz dela. Solange deu boa noite quando chegou. Deise, boa noite. Tá mutada. Que é? Boa noite. Oi, Marla. Cheguei, Márcia também falou que entrou atrasada. Deu para ouvir a voz de todo mundo. eu também falei que ia chegar atrasado. Não, não, eu digo falar mesmo, para a gente ouvir a voz. Estou Ah, brincando que a sim. gente só ouve a voz da Miriam, então. É. Porque Gente, eles então acho que. a opção, né? Por que ouve a minha voz, né? Tá? Porque eles não querem falar, né? Pois é. Deixa aquele vazio, né? Aquele silêncio, aí você fica E aí agoniada. e fico agoniada, ainda mais vendo você, fico mais agoniada ainda. Então pronto, né? Tá? Está sendo gravado ainda, tá, É Miriam? porque você não, é porque você não sabe que é o momento reflexão, entendeu? A gente É, faz É, tá todo mundo refletindo. a Glorinha sabe das coisas, hein? é o momento reflexão, né? A gente vai lembrando da sequência da coisa, né? É. Será que hoje um marido entraria facilmente nessa? Entraria. Será? Eu te afirmo que sim. Nessa Entraria intriga, com. nessa calúnia, acreditaria Entra, Ah, sim, entra, sim. Glória, Ah, entra. entraria. Ainda mais nos dias Entra, de hoje, Glória. entraria, Ah, tá? mas para que existe a DR? Mas não adianta, quando a pessoa é ciumenta, você pode ter É. DRs 1000 e não adianta. Mas o que ela falou? Ele talvez tivesse um sentimento como o ciúme, alguma coisa assim, que Sim, despertou, né? exatamente. O cara, Ele o já amigo tinha foi, o aquilo. amigo foi mau caráter, mas a responsabilidade toda é dele, porque ele embarcou Talvez nem ele totalmente. soubesse, né? Que ele seria capaz Exatamente, daquilo. exatamente. Como é que O ele Provavelmente ele impulso, não sabia desse lado dele, porque o ele impulso que embarcou. vocês falaram tanto também, é isso aí, a gente não sabe. Ah, se acontecer isso comigo, eu vou fingir que nem estou ali. Ah, não. Uh-uh. Ah, Você age de acordo com o que você é ou está, né? Eu acho Uhum. que ele faria. E nem sempre a gente se calar, né? Como foi o caso da Ismália, né? Tá? Seria a melhor opção, né? Mesmo que ela ficou sublimada e tudo,
esse negócio também, né, tá, da gente, né, aceitar tudo, né, tá? Mas o Ela, outro, quando né? está cego, não ouve, não, Miriam. Não, não houve. Ah, bom, isso é verdade, né? Não houve, cria, Não. né, mais situação. Enfim, né? Entendeu? Ela Tá? ficou profundamente triste, tanto que adoeceu. Adoeceu, né, tá? Mas hoje em dia a gente, né, Não, e lutaria. ela fez tudo para, né? Ela chorou, ela É, falou, ela falou nada que disso nada, mas não adiantou. demoveu, né? Depois que ele viu lá o cara, a armação Demoveu o lá que deixou o Alfredo, é. chapéu, Aí já aí era. pronto. Aí ele É acreditou que verdade, é. aquilo era É. verdade e acabou. Uhum. Eu vi um Enfim, né? filme semana passada, no Cristófilo, que é um filme espírita, né? E é baseado no livro, um dos livros da Zíbia, que tinha muito isso. E os equívocos, né? A pessoa ciumenta é um negócio muito louco. O marido dela, o marido da criatura, eu te contar, ainda acontece essas coisas, né? Que o, como é que é? A espiritualidade, né? Do mal, ela vai pegar as crianças na escola, chove, ela vem no carro do chefe e diz assim diz para as crianças, não fala para o papai que a gente veio de carona, não, tá? Só que o marido tinha visto. Perguntou, como é que você veio nessa chuva? Ah, nós pegamos um táxi. Pronto. Pegou da mentira. E ela não estava fazendo nada. Mas Sim, mas é olha, a mas mentira. isso foi uma loucura. Uhum. O cara, né, é o tal negócio, né? O cara se descobriu ciumento, ele queria, sabe, ele passou o resto da convivência né, nessa desconfiança, nessa coisa infernal. Não, e Né? a partir do momento Realmente, que você cria essa desconfiança, qualquer boa tarde para o vizinho já, ó, É. tá vendo? Você quer? Não adianta, cara. Isso é um horror. Sabe é o que o, que é, Adriana, né? E Glória que estava falando, né? A questão é a posse e o apego. Nós não é, somos donos de nada nem de ninguém, tá? A não ser de o, nós próprios. o Aí filme você era esse, acha que ninguém é não de é ninguém. O É, exatamente filme é ninguém é de você. ninguém. ninguém. Aí você quer ter posse do outro, posse do não sei o quê, posse do não sei o que lá, e também a questão do apego, né, tá? Então, assim, aí cria todas essas situações, É, né? O cara Mas a levou a gente, mulher à né? loucura. A gente vai é, aprendendo. Uhum. isso aí. Vamos encerrar, então? 18h32. Nós Alguém se... trocamos um bocado de experiência. Foi. Alberto, você se incomoda de fazer a prece final? A gente tem que ouvir a voz dele de qualquer maneira, né? Não me incomodo. Então faz, por favor. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre, pela possibilidade que estamos tendo nesse momento de estarmos juntos e aprendendo a cada dia mais, para que possamos sempre tentar, mesmo que falhemos algumas vezes, mas sempre tentar chegar e aplicar todos os ensinamentos que nós estamos tendo a oportunidade de ter, pelo menos aos sábados. Sei que todos nós também temos outras oportunidades, mas aos sábados é um dia especial. Obrigado, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, ano que vem a gente se vê. Ai, Ano que vem o quê? ano que vem a gente. Eu vou parar de gravar agora. Porque aqui para você, tá? Fica gravado, tá? Tá aqui.